Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast, um programa construído por dois fisioterapeutas que tomaram a decisão de falar sobre aquilo que muito fisioterapeuta não gosta de falar, que é dinheiro. Tô aqui agora com meu parceiro de bancada, Fred Rezende. Seja bem-vindo, Fred. É isso, tô com a voz um pouco prejudicada ainda, mas vamos lá. Hoje vamos receber um convidado aqui muito especial, que ele vai contar histórias reais que possam te motivar, até porque o objetivo do podcast é esse, né? A gente falar de coisa boa em um mundo onde a gente vê muitas pessoas falando mal da profissão. A gente está aqui justamente para fazer o movimento contrário, falar bem da profissão, trazer pessoas que possam agregar valor para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, aproveita e curte também esse vídeo, compartilha com seu amigo, que isso é importante para a gente continuar aqui produzindo conteúdo de valor para vocês. Então vou apresentar aqui para vocês o convidado. Ele é fisioterapeuta da Marinha, diretor da Ex-Fisio e cofundador da Doses Academy. Seja muito bem-vindo, Thiago Rebelo. Bom demais ter você aqui, meu camarada. Obrigado pelo convite, meus amigos, Fred e Felipe. É um prazer estar aqui participando do podcast de vocês, principalmente para falar de um tema que eu gosto tanto, né, com esse viés aí da carreira, da questão financeira, que é tão necessário para o fisioterapeuta, mas que infelizmente é muito pouco debatido com muito pouca qualidade. Então, tomara aí que o que a gente converse aqui seja útil para a galera que estiver nos assistindo. Bom demais. E não sei se o Felipe sabe, mas o Thiago conheceu o nosso podcast através de algum dos nossos cortes que mandaram para ele. Não foi mais de uma vez, ele falou que mandaram alguns cortes para ele e eu fiquei bem feliz também disso. Mas a pergunta é, mandaram os cortes para falar bem da gente ou mandaram o corte do tipo, só o que esse moleque tava falando aí da fisioterapia? De alguma forma ajudou, né? Que o cara tá aqui hoje, pô. É verdade. Falaram bem, inclusive houve essa iniciativa das pessoas me mandarem justamente por identificação, assim, da mensagem que vocês estavam passando. Legal. Com algumas coisas que eu costumo falar, então me perguntaram se eu já conhecia vocês. Estou tendo prazer agora de conhecer melhor e que bom que, de antemão, a gente já pensa algumas coisas parecidas. É isso, vamos embora. E no desenrolar aqui do episódio, vocês vão ver que o Thiago tem muita coisa boa para apresentar aqui para vocês. Então, Thiago, para a galera te conhecer um pouco melhor, conta de forma aí resumida pra gente como é que é essa trajetória na fisioterapia, como é que foi até aqui, só pra galera te conhecer também e gerar uma identificação com o público. Beleza. Eu me formei na cidade de Teresópolis, que é a minha cidade natal, fica na região serrana aqui do Rio de Janeiro. Cidade pequena, mas que tem uma universidade muito legal, fica dentro de um campus que é uma fazenda, chama Quinta do Paraíso, começou só fisioterapia e veterinária lá. E é interessante porque eu entrei na faculdade, assim, tinha acabado de completar 18 anos. A minha primeira opção na época era educação física, porque era aquele aluno que... Do que você gosta no colégio? Eu gosto de duas coisas. Eu gosto da educação física e de ir embora, né? Então, joguei vôlei a minha vida inteira, né? Eu pratiquei esporte, né? A minha vida inteira. Primeiro comecei pela natação, fui até dos 3 aos 14 anos nadando. Aí Teresópolis não tinha piscina olímpica e é muito frio, né? Então mudei. Quem nadou em Teresópolis está preparado para qualquer coisa. E aí mudei pro vôlei porque eu tenho 1,80 m hoje e com 14 anos já tinha 1,80 m. Então parecia que eu ia ficar muito alto. E aí migrei pro voleibol, joguei até os meus 24 anos federado, mas fui mudando de posição, né? Comecei como central porque era alto, passei para ponteiro. Aí joguei dos 17 aos 24 como levantador. Líbero não era muito a minha. E aí acabou que não deu na carreira esportiva. Me interessava por educação física, mas não tinha em Teresópolis. E aí tinha a opção da fisioterapia, que eu conhecia muito pouco na época. Mas o pouco que eu conhecia sabia que dava para trabalhar com esporte. Então eu já entrei na faculdade com essa cabeça. E assim eu direcionei todas as ações ao longo da minha carreira. Da faculdade, eu fiz iniciação científica já num laboratório que estudava análise do movimento humano e tinha essa veia aplicada para ortopedia esportiva. Então, fiz a pós-graduação e o mestrado simultaneamente. Acabei de me formar, vim para o Rio, né, para fazer o mestrado. E fiz depois a minha especialidade pela SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Fiz também a prova de especialista em traumatortopedia pela Abrafito. E ao longo desse período aí fui acumulando uma série de certificações internacionais, principalmente voltadas
para terapia manual e exercício terapêutico. Então, em termos acadêmicos, o meu histórico inicial, aí depois a gente pode até falar como é que fui parar na Eletro, né, que é o que chama mais atenção hoje, mas foi nessa linha aí, a RIR, que eu continuo trilhando. Pô, bom demais. É porque, assim, até me surpreendeu um pouco quando você falou que vinha da terapia manual, porque te conheci realmente através da Eletro, né? Então, aproveita para continuar essa história, né? Como é que você foi parar dentro da Eletro e que hoje muitas pessoas te conhecem através da Eletro. Beleza. Basicamente, eu estava ali no meu 8º ano de formado já. Nesse período, eu já tinha feito já tinha feito a pós-graduação, mestrado, os 2 títulos de especialista, já tinha 7 formações internacionais, fora vários outros cursos de formação complementar. Já tinha trabalhado como fisioterapeuta autônomo, já tinha trabalhado como fisioterapeuta de uma clínica de alto padrão, né, como colaborador. Eu já era fisioterapeuta da Marinha, já tinha passado por diversas universidades como professor universitário, supervisor de estágio, fui demitido de todas elas. E era um momento da minha carreira que eu já me considerava muito bem sucedido. Nessa época ali, 2017, 2018, eu morava num apart-hotel em Botafogo, que é a zona sul aqui de Teresópolis. Tava nadando no dinheiro, né? De braçada. Zona sul aqui do Rio, né? Realmente, né? Eu tava ali com 26, 27 anos de idade. Eu já ganhava, na época, entre 15 e 20 mil por mês e não tinha um cacto para regar. Exato. Né? Hoje em dia eu tenho filho, né? Aí já começa a mudar, né? Então, as minhas prioridades eram, realmente trabalhar, que eu sempre trabalhei muito, e poder ter algum conforto, porque antes disso eu passei por uma fase difícil. Né? Isso aí foi com 8 anos já de formado, tá, galera? Mas antes disso veio o perrengaço. Sempre tem, né? Então, eu tava, assim, me sentindo bem sucedido e, de fato, né, eu acho que eu tava para os padrões da fisioterapia e eu conheci, né, o meu hoje sócio, o professor Felipe Jorge, participando do Congresso Internacional de Fisioterapia Esportiva, que em 2019 foi lá em Fortaleza. Eu fui chamado para falar de prevenção de lesão em militares nesse congresso. E eu fui, na verdade, selecionado pelo edital, eu submeti o tema, ganhei o concurso lá, né, a seleção. E ele foi falar como sempre, de eletrotermofototerapia. E a palestra dele me chamou muita atenção, porque ele, em 20 minutos, disparou uma tonelada de evidência científica em relação à aplicação dos recursos físicos no ambiente esportivo. E eu não tinha nenhum conhecimento em relação àquilo. O que eu sabia de eletro até então era o que tinham me passado lá desde a graduação, aquela narrativa de que eletro não funciona, que não serve para nada, que é coisa de fisioterapeuta preguiçoso, que é coisa de serviço de fisioterapia ruim. E eu não usava. E até então eu também achava que não fazia falta. Só que com aquele monte de evidência, ele botava um QR Code em cada slide, porque o pessoal costuma bater muito na eletroterapia, então você tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Eu peguei todos aqueles QR Codes, passou o evento, comecei a olhar aquele material, tinha muita evidência que eu negligenciava e que era aparentemente muito útil para a minha realidade, porque a minha principal atuação clínica nessa época já era atender lá na Escola Naval, que eu tenho uma característica de atendimento imediato, estou com o serviço aberto ali para receber os aspirantes da Escola Naval que acabaram de sofrer um trauma, uma lesão. Então, esses desafios, né, de abordar alguém na fase aguda, e principalmente quando você tem pressão por prazo, resultado rápido, porque pode comprometer a carreira deles, tem TAF para fazer, tem um campo operativo para fazer, a eletro é justamente muito útil nesse cenário. Né? E é bem fisioterapia esportiva esse tipo de aplicação, né? E aí eu comecei a estudar, a gente reuniu ali alguns fisioterapeutas da Marinha, convidamos o Felipe para dar um curso interno, foi lá na Escola Naval, a gente pegou de vários lugares aqui do Rio fisioterapeutas, alguns estagiários que estavam na Marinha, e aí ele foi lá e ensinou pra gente, só que tinha um problemaço, porque boa parte do curso dele era voltado em aprender matemática, tinha que fazer o cálculo dosimétrico dos recursos físicos. Né? E aí eram cálculos super cabeludos, era nepeniano elevado a alfa x e meia página de equação. Não é o meu forte matemática, nunca foi, e creio que não seja da maioria dos fisioterapeutas. Eu levei esse problema para ele, e aí
tentei criar uma planilha para facilitar os cálculos dosimétricos, porque não tinha condição de um setor lotado você fazer um por um, e a premissa tinha que ser personalizado para funcionar. E quando eu falei isso pro Filipão, ele me falou assim, cara, eu tenho uma planilha aqui que eu uso para facilitar, ver se funciona aí. Cara, eu peguei a planilha, ela era perfeita em termos de funcionalidade, ela já entregava ali os cálculos dosimétricos de maneira muito facilitada, e com a bagagem que eu tinha de raciocínio clínico, com o que eu aprendi com ele em termos de bases teóricas, meus resultados deslancharam. Eu não abri mão de nada do que eu fazia de exercício e terapia manual, mas pluguei a terapia na minha prática clínica e o negócio explodiu. Daí, propus para ele transformar aquilo num aplicativo, ele achou a ideia meio doida no início, mas eu consegui convencer, e nesse enredo aí surgiu essa nossa parceria, que basicamente é vamos dizer assim, uma estratégia de defesa da Eletro, onde a gente criou um aplicativo, que é a primeira calculadora dosimétrica de recursos físicos do mundo, e criamos um treinamento para poder transferir esse conhecimento para o fisioterapeuta que quer usar a eletroterapia em alta performance. Foi assim que eu parei na eletroterapia. Excelente. Bom demais, hein? Top demais. E antes da próxima pergunta, já que ele já acompanhava o nosso trabalho antes de estar aqui com a gente, seja bem-vindo ao Grupo Fisiocast, um pequeno presente para quem passa aqui na mesa com a gente, fazer parte da nossa família. Quiser, né? Então, a partir de agora... Trabalhe menos e ganhe mais, Fisiocast, e eu coleciono caneca, que não sei se você sabia. Pô, a gente não sabia não da caixinha aqui pra cá, porque... Aí, já tem mais uma para coleção. Já tem mais uma, fica exposta lá, altamente. Você quer uma aguinha? Claro. Então já aproveita e já bebe a nossa vodka aqui. Estrear. Bom demais, porque às vezes é o que a gente estava falando, né? Às vezes a vida vai te encaminhando para lugares que você talvez nem imaginava um dia chegar, né? Ou estar presente nele, né? Exatamente. E é desse jeito. Aí eu te faço a próxima pergunta, Thiago. Deixa eu falar mais perto, senão o pessoal vai brincar comigo ali. Na sua visão, o que falta na formação do fisioterapeuta para prepará-lo para os desafios reais no mercado de hoje em dia? Se a gente levar em consideração, falta para o fisioterapeuta na formação tradicional ali, na universidade, vamos dizer assim, eu diria que falta tudo, cara. Infelizmente, não tem nada que é feito no modelo tradicional de ensino que atenda aos desafios que o fisioterapeuta vai ter depois de formado. E eu digo isso de maneira incisiva, aí a galera de casa agora já entende por que eu fui demitido de todas as universidades que eu trabalhei. Tá explicado, né? Porque esse discurso é de longa data. O que eu entendo, cara? Falta para o fisioterapeuta, em formação, sobretudo contato com quem efetivamente já está atuando na prática clínica e tendo bons resultados. E, infelizmente, para a nossa realidade ainda hoje, esses profissionais são raros, no geral, e normalmente eles não estão dentro das universidades. Algumas raras exceções estão, e lá eles são obrigados a se enquadrar, né? A ementa, dentro do modelo de negócio ali da faculdade. E, né? infelizmente, isso não é suficiente para desenvolver todas as habilidades que são necessárias para o fisioterapeuta vencer no mercado de trabalho. Então, depois de ser demitido disso tudo, surgiu o meu primeiro programa, inclusive, que eu brinco que ele foi pai do Doses, que é o programa de aprimoramento de habilidades, que surgiu justamente desse meu questionamento, dessa premissa, em relação à resposta dessa primeira pergunta aí que você me fez. E é muito louco por você falar isso, assim... Pena que eu não tava... Eu fiz estágio no Marcelo Dias, né? Sim. Pena que eu não tava na época que você lançou o curso com o Felipe Jorge, porque pra mim seria bem interessante. Parei perdido dentro do CTI, que não era minha área, sempre fui da área de desporto e de trauma, pra mim seria bem interessante. Mas é muito interessante porque, assim, desde lá de trás, né? Desde 2006, 2007, 2008, 2010 e por aí vai, a gente vê que existe uma mudança muito grande dentro do corpo acadêmico. Assim, lá atrás até que a gente tinha algum conteúdo com alguém que já tinha vivência, né? Mas se pegava profissionais na faculdade com 10, 15, 20 anos de prática real, que eram profissionais que incentivavam a gente a questionar o que dizia a literatura, porque realmente funcionava, mas eu acabei pegando essa virada, né? Essa virada de chave. Foi quando esses profissionais perderam valor para as universidades, eles começaram a trazer aquela pessoa que acabou de sair. A pessoa se formou, entrava no quadro. E aí a consequência é o que a gente acaba vivenciando hoje, né? Felipe, tem uma história interessante em relação a isso, porque eu me formei em 2010 no segundo semestre, colhei grau no início de 2011. Aí, como eu já estava em iniciação científica, em 20 dias eu estava no mestrado.
Aí tinha um colega de turma meu que já era um fisioterapeuta muito experiente, bem relacionado pra caramba, era orientado pelo mesmo orientador que eu. A gente fez um acordo que era, eu carregava o piano ali no laboratório, nas coisas relacionadas ao quebra-pedra ali do mestrado, e ele ia me ajudar em outros sentidos. E me deu uma oportunidade de trabalhar num lugar muito top. Fui trabalhar imediatamente nessa clínica, e 6 meses depois eu já fui contratado para ser supervisor de estágio, mais 6 meses professor de uma graduação. Ou seja, nessa época eu tinha 23 para 24 anos, já estava ali no meu 2º ano de mestrado, já tinha concluído a pós-graduação, mas me tornei professor universitário. E nessa época, cara, o meu ego me dizia que eu era muito foda, que eu era um cara realmente espetacular. Só que hoje, olhando para trás, não mais com 23, sim com 36, eu tenho já a convicção de que, na verdade, eu era o cara que estava entrando ali na categoria de base e estava suprindo, eu e mais uns 2 ou 3, a saída de um professor já mais antigo, que estava com muito tempo de casa e que recebia um salário muito maior. Então, isso é verdade, isso aconteceu e eu creio, infelizmente, que isso continue acontecendo, porque é a dinâmica do mercado. E aí, quando eu eventualmente me tornei realmente apto para ser professor, aí eu já não estava mais lá. Então, acho que esse que é o grande problema. Quando você chegou na idade de conhecimento de fato, de vivência prática, fala assim, não, esse já sabe muita coisa, vamos buscar alguém que está entrando agora no processo, que não vai questionar tanto o que acontece internamente. Exatamente. Não. Exato. Ô, Thiago, dentro dessa tua jornada aí na área de educação, na parte acadêmica de faculdade, o que você conseguiu enxergar, ou se você enxergou de fato, quais eram as dificuldades que esse profissional enfrentava quando ele, assim que se formou, quais eram as primeiras dificuldades que esse profissional encontrava? Cara, eu passei a estudar muito esse público, que virou meu público-alvo, né? Virou meu avatar, meu cliente ideal. E eu comecei esse estudo com uma autoanálise para tentar identificar o que eu tinha feito de certo para ter tido um resultado melhor e, eventualmente, o que eu tinha feito de errado e que eu pudesse ajudar as pessoas a não fazer também errado. E, cara, minha conclusão é que o ponto de partida, o passo número 1, é que, no geral, o fisioterapeuta ou o estudante de fisioterapia, aquele que ingressa na universidade de fisioterapia, ele tem um problema de autoestima, cara. E esse problema de autoestima reverbera no próprio comportamento profissional. E a gente poderia dizer que, coletivamente, a gente tem uma profissão com uma baixa autoestima. E daí, cara, a gente vai ter uma sequência, um efeito dominó muito negativo para a nossa profissão. Então, de todas as coisas que vamos dizer assim, prejudicar a carreira do fisioterapeuta, a principal delas, a meu ver, é que ele não desenvolve adequadamente a autoestima pessoal e profissional dele e, por conta disso, ele fica limitado em todos os restos das suas atividades. Perfeito. É isso, acaba voltando também dentro daquilo que você falou de dentro da sala de aula, né? Muitas vezes o ambiente já acaba puxando esse cara para baixo, né? Às vezes o professor que está ali, muitas vezes não passa essa energia, essa motivação pro cara, então o cara tá a graduação inteira ali, às vezes não recebendo nenhum estímulo, e aí quando ele se forma, acabou, meu irmão, não tem mais ninguém, né? E aí acaba tornando, acho que, mais difícil ainda esse cara entrar num ambiente onde as pessoas estejam motivadas ali para... Quer ver algumas declarações que eu considero que são, assim, muito perigosas e que as pessoas acham que são declarações positivas ou minimamente inocentes. Declarações do tipo, fisioterapia é por amor. Pô. Cara, isso... O dia do fisioterapeuta é clássico, né? Começa a chover fisioterapia com amor, por amor e tal. Ou então coisas do tipo. Mais utilizada. Ou então cara, felizmente eu esqueço essas frases, mas é assim. Eu trabalho por amor, não por dinheiro. Com as mãos, né? E o negócio assim, com as mãos, o amor aí que segura a esperança e o coração. As coisas assim. Cara, que eu acho que desprestigia muito o que de fato a fisioterapia é. E desvirtua, inclusive, o propósito dela, né? Então, assim, eu falo uma frase que é mais impactante, assim, não me entendam mal, apesar de muitas vezes me entender. Mas já entendendo. É que não é fisioterapia por amor.
pode até ser fisioterapia com amor, mas por dinheiro. Sim. Porque para fazer caridade, eu recomendo que todos façam, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser fisioterapeuta. Exatamente. Se você escolheu ser fisioterapeuta e lidar com as atividades da fisioterapia de maneira profissional, necessariamente tem que ser por dinheiro e você faz o seu percentual de caridade ou com outro tipo de atividade ou numa fração do seu tempo para um destinado para aquilo, né? Específico. Então, eu acho que esse é um ponto aí que, infelizmente, são coisas que a gente estuda na faculdade. Aí, se a gente for ser mais específico, a fisioterapia não dá dinheiro. Eu não conheço nenhuma profissão que dá dinheiro. Quem dá dinheiro é pai para criança pequena. Pai, né? mãe, e avó e avô. Então, hoje em dia nem isso, ó. Exatamente. Então, assim, isso é falado sistematicamente, isso é colocado na cabeça do estudante. E eu acho que, assim, é uma fase muito vulnerável, o cara vai assimilar aquilo como verdade e ele nem começa a acreditar. Se você não acredita que há uma possibilidade, se você só escuta que é difícil e que você não vai ser reconhecido em todos os aspectos e que você tem que fazer aquilo meramente por amor e tal, isso vai condenando toda uma categoria, né? No meu modo de ver. Já entra no jogo perdendo, né? Exatamente. Já entra com a cabeça de perdedor, pô. É muito o que a gente fala por aqui, né? A valorização tem que vir do profissional. Você citou algo que eu gosto muito de falar com todos os meus clientes, que é a teoria do avião. Fazer caridade é muito legal, trabalhar por amor é muito legal, mas quando você entra no avião e vê aquelas orientações iniciais, a mulher ou o rapaz, ele vira e fala assim, máscara de oxigênio cairão do teto. Coloque primeiro em você, antes de você auxiliar a próxima pessoa. E é muito importante que o profissional ele compreenda que ele pode até atender com amor, ou até mesmo no futuro por amor e fazer a caridade. Mas antes dele pensar em fazer pelo próximo, ele tem que fazer por ele. Porque se ele não fizer por ele, de nada adianta ele morrer dentro do serviço, dentro da ação, dentro do mercado, que ele vai ficar frustrado e isso vai reverberar no atendimento dele. Então, assim, querendo ou não querendo, quando a gente fala sobre se valorizar, se reconhecer, cobrar o preço certo e trabalhar para aquilo que você quer, se valorizando e se reconhecendo, é importante para o mercado, mas é importante para si mesmo. Porque o não receber aquilo que você deseja, num determinado momento, já é uma frustração gigantesca. E aí vem o nosso alerta para todo mundo, para quem está entrando, para quem já está dentro do mercado, que não se trata do outro, né? Se trata da gente. Então a gente precisa começar a mudar esse interior para que o outro lado comece a compreender realmente o que a gente está fazendo. E é o que você citou. Não adianta esperar de quem está lá fora, né? Ou a gente muda, ou a gente se reconhece, ou a gente não vai ter reconhecimento do mercado. Exatamente. A ideia do podcast veio justamente disso, né, cara? Porque a gente vê constantemente frases como essa, pensamentos como esse, né? A fisioterapeuta tem muitas crenças limitantes sobre a profissão, sobre dinheiro, e isso acaba dificultando a carreira dele mesmo. Então, são coisas que a gente tem que ir tentando mudar aos poucos e é um trabalho de formiguinha que pouco a pouco a gente vai conseguindo mudar isso. Pegando nesse ensejo, pergunto para você, Thiago, quais habilidades técnicas ou comportamentais que você acredita que são indispensáveis para o fisioterapeuta que quer prosperar hoje, né? Beleza, começando pelas técnicas, e aí assim, a gente está numa onda que eu até considero positiva e de atribuir todo o sucesso às soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, porque meio que elas são transversais a qualquer carreira. E isso, obviamente, é útil. Ajuda acho muito, que, mas não é tudo, né? Que eu parto da premissa que, meu irmão, nada adianta ou nada faz sentido se você não for competente na sua atividade fim, que é resolver os problemas dos pacientes à luz do que a fisioterapia pode fazer, independente de qual área da fisioterapia. Então, em termos de habilidades técnicas, para eu dar uma resposta aqui que sirva para todas as especialidades da fisioterapia, apesar da minha ser esportiva e ortopedia, eu diria que você tem que dominar bem exercício terapêutico, eletroterapia e terapia manual. Porque, cara, não importa. E eu, assim, no início da minha jornada na Marinha, eu fui para o Hospital Naval Marcílio Dias. Eu servi num ambiente hospitalar, eu dei muito plantão em centro de terapia intensiva, inclusive eu saí de lá em meados de 17, mas voltei em 2020 para compor a linha de frente do Covid lá, voltei para o centro de terapia intensiva, tenho mais de 1.200 horas de plantão em CT Covid. E é útil você utilizar terapia manual e exercício e eletroterapia dentro do ambiente de terapia intensiva. Não se resume à ventilação mecânica. Tem que ser utilizado, inclusive. E muitas vezes eu era chamado porque tinha um paciente no CTI, às vezes, que tinha desenvolvido uma síndrome do ombro doloroso ali, que estava
não tinha condições de alta de CTI, muitas vezes atrapalhado por uma questão de quadro áudio, o paciente agitava e aí descompensava. Então, eu tive a oportunidade de usar terapia manual. Na minha primeira fase ainda não sabia eletro, mas quando eu voltei no Covid já sabia eletro, então usei eletroanalgesia dentro do ambiente hospitalar, dentro da terapia intensiva, eletroestimulação e assim por diante. Então, eu diria que é o seguinte, na primeira linha, capacidade técnica de qualquer fisioterapeuta é dominar o processo de avaliação cinesiofuncional. A partir disso, o cara tem que ter um arsenal de ferramentas dentro desses três pilares aí dos recursos terapêuticos. Então, tem que ser muito bom nessas três coisas. Necessariamente nessas três coisas, senão você não é completo. E em termos de habilidades comportamentais, cara, todas são úteis, mas as que eu mais gosto é a ambição, porque é algo que, primeiro, é contraintuitivo. A ambição é o que te move por fazer algo a mais para ter um resultado diferente do que você está tendo. Eu gosto muito da capacidade de resolução de problemas, seja eles quais forem, ou seja, os fazedores de coisas, eles vão ter vantagem em relação a todos os demais. E eu gosto muito, muito, muito de disciplina, apesar de achar que é uma das coisas que mais me falta, porque eu acho que disciplina depende de organização, disciplina depende de determinação, e eu, por ser um neurodivergente clássico, possivelmente um TDAH, essa é uma das coisas que mais eu tenho dificuldade. Agora, talvez eu compense um pouco essa minha falta de organização e disciplina com obstinação, né, com aquele apego muito grande às coisas que eu gosto de fazer. As soft skills eu acho que vai depender muito da personalidade de cada pessoa, todas elas são válidas, tente desenvolvê-las e, claro, vai botar mais energia naquilo que você é melhor. Não, isso é verdade, a ambição é o combustível que, te mantém vivo aí pra tu continuar seguindo na tua carreira e realmente buscando algum sentido, né, cara? Se tu não tem ambição na tua vida, tu vai ficar estagnado ali e vai achar que tá tudo bem, né? Dentro disso que você falou, uma coisa assim que eu acho muito importante, costumo falar também, que queria saber a tua opinião também, o que você acha sobre o fisioterapeuta aprender sobre comunicação, sobre ele entender melhor sobre como ele pode se vender melhor. O que você acha sobre isso? Que eu vejo assim que nós, profissionais da área da saúde como um todo, tem muita dificuldade na comunicação, em se vender, em falar sobre valores, sobre preço. Qual é a importância que você acha que isso tem para o profissional da área da saúde? É mais uma soft skill muito importante. E a comunicação, para mim, é uma soft skill de intermediária. Por exemplo, se a gente for pensar em como que a gente vai aplicar isso na nossa profissão, você vai voltar para a premissa número 1 que eu falei, você tem que ser competente. Porque o que adianta você comunicar, né, através da oratória, que aí seria mais de entrada ainda, né? A oratória é só uma parte da comunicação. Então, o que adianta você falar bem, se expressar bem, e muitas vezes hoje até através de ferramentas como essa aqui, das redes sociais, se você não tem conhecimento de causa? Talvez você até iluda ou consiga persuadir pessoas que são leigas no assunto. Até um tempo tende só, a não ser duradouro, não ser positivo no longo prazo. Então, a comunicação efetiva, eu acho que parte de um conhecimento de causa. E aí, nesse caso do fisioterapeuta, é ter as hard skills afiadas, tá? Porque quando você domina profundamente o seu tema, você tem pelo menos a base para começar a transmitir aquilo para as outras pessoas. E aí, é entender que comunicação é tudo. É a oratória, é a expressão corporal e facial, é o teu posicionamento profissional, é a forma como você eventualmente se veste. Você vai tomar decisões nesse sentido e você pode até achar, não, isso eu não me importo com esses determinados aspectos. Saiba que ele vai continuar influenciando na mensagem que você está passando. É simples assim. Eu abro mão de algumas coisas conscientemente hoje. Mas eu acho que o mal está em o cara não saber que isso influencia. E é um ponto importante, quando ele falou da parte técnica, é um ponto que todo convidado ele bate nessa tecla. A dificuldade que o profissional hoje tem de saber avaliar. A gente vê que hoje o profissional está muito preocupado qual é a técnica que vai render mais. Até o nosso convidado do episódio passado levantou essa bola sobre
o profissional ele busca o que está em evidência. Então, assim, o Thiago trouxe que está em evidência eletro. Então, todo mundo vai querer aprender eletro, porque eletro é o que vai trazer rendimento. Algum tempo atrás a gente tinha carbós, criolipólise, por aí vai se buscando, mas a gente percebe que o profissional tem essa dificuldade muito grande de avaliar. E não sabe o que realmente vai usar, como é que utiliza melhor, porque ele fica ali pulando de um lado para o outro sem saber para onde direcionar, né? Eu tenho uma teoria sobre isso. Posso fazer uma pergunta para vocês, invertendo? Rapaz, mais um convidado que quer jogar com a gente. Essa é invertido. Por que vocês acham que o fisioterapeuta está sempre em busca da próxima técnica, do próximo conceito, da próxima ferramenta? Qual que vocês acham que é o motivador principal disso aí? Essa resposta eu tenho porque eu utilizo ela com todos os meus clientes. A formação, ela prepara a gente para ser um eterno incompetente. Acho que tem... Rapaz, acho que eu fiquei pesado agora na lata. Mas assim, enquanto ele tá se recuperando, porque, cara, eu falo assim, a gente vive hoje no universo e vivi isso na faculdade, né? Eu entrei em 2004, saí em 2010, 2004 não, desculpa, 2006, saí em 2010. Desde lá de trás, você via muito se falar que você nunca tá preparado, é essa técnica aqui que vai funcionar melhor. E até hoje, se vão aí alguns anos nessa jornada, até hoje se fala assim, não, essa técnica não funciona, essa aqui que vai. E o profissional tá olhando sempre pro mercado e fala assim, não tô pronto, preciso disso aqui, preciso daquilo ali. Que se for analisar, de certa forma estão sempre vendendo uma solução mais rápida para você ganhar mais dinheiro. Na maioria das vezes é isso. Essa técnica aqui vai te dar mais dinheiro. Essa técnica aqui. Então, gira em torno do dinheiro, na maioria das vezes. O pensamento eu já pensei exatamente como vocês e hoje em dia eu analiso isso de uma forma diferente. O fisioterapeuta acaba correndo atrás daquilo que há uma demanda social, ou seja, dos nossos pacientes por consumo. Isso não é gerenciado intra-fisioterapia. E aí tem coisas que são positivas e tem coisas que não são. Mas por que eu sou da geração que o RPG estava muito alta e começando o Pilates, que se mantém até hoje. Por que essas técnicas, esses conceitos foram tão bem sucedidos em termos gerais? Porque eles caem na graça da sociedade. Muitas vezes influenciado por ter caído na graça do médico que passa a indicar aquilo, começa a ter demanda espontânea por aquela técnica, então o fisioterapeuta começa a se adaptar a esse mercado. Então, assim, eu lido muito atualmente com os recém-formados. A galera muitas vezes faz um curso de Pilates porque as oportunidades que surgem para primeiro ingresso no mercado é o Pilates, para quem gosta de músculo esquelético. Então, o fisioterapeuta vai se moldando ao que é de demanda espontânea. E agora, essa ficha caiu 100% para mim quando eu comecei a trabalhar com eletro, e olha o dado. 95% do faturamento da indústria que fabrica os equipamentos de eletrotermofototerapia vem da estética. Só que se você olhar para o universo da fisioterapia, 12% dos fisioterapeutas atuam com estética. Pô, tem um problema aí. Como que 80 e tantos por cento, né? 88% dos fisioterapeutas atuam com reabilitação, seja respiratória, músculo-esquelética, neuromusculo-esquelética, mas o faturamento vem a maior parte da indústria da estética. E aí você tem 88% consumindo ali 10% do faturamento dessa indústria. A resposta é só uma, porque há demanda na sociedade por serviços de estética, as pessoas investem nisso e o fisioterapeuta, e nesse caso também os esteticistas, todo mundo vai aderindo. Então o cara entra numa linha de financiamento para comprar um equipamento de 100, 200, 300 mil, porque ele está vendendo um procedimento que é demandado pela sociedade, mas o cara acha investir num setup de eletro para reabilitação 20, 30 mil muito dinheiro. Porque os pacientes não estão naturalmente buscando essas tecnologias. Só que cabe a quem fazer esse papel? Vender a coisa certa, criar essa cultura e educar corretamente os pacientes. Ninguém vai fazer isso pela gente. Essa é a minha percepção. Compete exatamente a quem tá pulando de galho em galho, né? Exato. Assim, fiquei até feliz que agora chegou do meu povo, assim, porra, caraca, levantou, cortou, já que ele gosta do vôlei, né? Levantou a bola, toque do mentor, deu a levantada, eu falei assim, eita, mas é então, isso. E aí acaba voltando nisso que você falou. E aí eu vejo um outro cenário
que existe também o fisioterapeuta criando necessidade onde não existe, criando mercados talvez que não existe. Não vou falar de técnicas específicas, mas se a gente... Vocês estão que estão hoje, hein? Não, mas se a gente numa for delicadeza... analisar agora, se você olhar técnicas específicas... A audiência quer saber qual é a técnica que você está falando. Vamos lá. Por exemplo, injetáveis para fisioterapeutas, canabidiol. Enfim, são técnicas que, na minha concepção, estão criando uma demanda para o fisioterapeuta que, na minha concepção, não faz sentido o fisioterapeuta entrar nessa demanda. Tendo, por exemplo, a eletro, que, tipo, é da mão ali do cara. Sim. Então, existem outros profissionais criando outros mercados, e aí o fisioterapeuta que tá ali perdido, aí ele vai, vou fazer isso, bicho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso que você falou converge exatamente porque eu tô falando. Porque é o seguinte, o próprio fisioterapeuta detonou a eletro. Exato. E a população, no geral, ele vinculou a utilização da eletroterapia àquela fisioterapia de baixo padrão que é das clínicas de plano. Exato. Que acabavam usando a tecnologia. Vamos fazer a luzinha. A tecnologia marca mais, porque tudo é feito mal, concorda? Sim. Exercício é feito mal, terapia manual é feito mal, não é avaliado, e também usa eletro mal. Só que as pessoas guardam o quê? A tecnologia, porque é a tecnologia que tem valor agregado. Botou a mão, não importa se é Maitland, Mulligan, neurodinâmica, Rolfing, para o paciente vai tender a ser massagem, descrito como massagem. E exercício é exercício. Né? Os exercícios da fisioterapia, inclusive, são taxados como só esticar lá a borrachinha leve e tal. E então fica pegado na tecnologia, só que a tecnologia também foi mal empregada. O próprio fisioterapeuta passou a detonar tudo isso. Só que o médico ele não detona essas intervenções, esses procedimentos. Então, assim, há demanda na sociedade por eles. O fisioterapeuta ele vai tender a ser seduzido para trabalhar com isso. Eu, particularmente, eu não vejo problema algum em atuar com fármaco, não, porque isso... Ao contrário de muita gente pensa, está dentro do escopo da fisioterapia desde muito tempo. A questão aí vai ser a via de administração, no caso dos injetáveis, por conta dos métodos invasivos, né? E no final das contas, bicho, o próprio fisioterapeuta mata algumas coisas que têm valor, mas que ele não teve ainda a capacidade de ter acesso ao conteúdo adequado e ter resultado com aquilo, e ele fica suscetível a, correr atrás da manada para tentar se safar, cara. Isso é um problema. E esse sim é um problema interno nosso, de qualificação, entendeu? Senão a gente nunca vai superar isso aí. É verdade, cara. É absurdo. Mas eu acho que é isso. O papel da gente que produz conteúdo é jogar ali conteúdo e tentar direcionar essa galera de alguma forma para justamente não deixar a galera se perder nisso, porque senão o cara tá fazendo uma coisa aqui, tá fazendo outra, e aí no final das contas ele não consegue juntar essas peças que ele pegou e o quebra-cabeça fica tudo lá desmontado, né, cara? E, na minha concepção, é um problema você tentar vender procedimento no sentido de você entregar o melhor resultado terapêutico pro paciente. Mas na dinâmica do mercado, isso é o que funciona. Então, o que eu reflito muito talvez venda o que as pessoas querem e entrega o que elas precisam. E o fisioterapeuta muitas vezes não está fazendo nenhum dos dois. Aí, não é à toa que os resultados são o que são, assim, em termos gerais, né? Isso que você falou me lembrou da frase do Henrique Bogart, não sei se você conhece ele, mas ele foi meu professor e ele batia muito nessa questão, eu fiz recursos terapêuticos com ele, né? Ele batia muito nessa questão que a gente precisava do arsenal de ferramentas para atender, mas a gente não vendia o arsenal de ferramentas para o nosso cliente. Que você fazia o que era preciso no tempo necessário para entregar resultado para o cliente. Exato. Independente se você ia levar 2 minutos atendendo aquele cliente ou se você levaria 2 horas, você precisava fazer o que era necessário para atender ele. E a partir daí você começa a se valorizar e ser reconhecido, né? E que mais pessoas consigam compreender que não se trata somente da técnica, mas sim do conhecimento, que foi basicamente você falou logo no início, né? Exato. É o profissional compreender a importância do conhecimento, da avaliação, da interpretação daquele ser humano que ele está atendendo, do que a gente entrar no, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e no final a gente só tá enrolando, que é o conceito de antigamente o cara vai pra clínica de fisioterapia, vai fazer o choquinho, que não é eletro, vai fazer a luzinha lá vermelha, não, bota a luzinha aí do calor, e mal utilizado,
que a grande verdade é essa, não é que eles não funcionam, eles funcionam, mas assim, o grande problema é que mal utilizado, e muitos acabaram passando por um procedimento mal utilizado, ele acaba sendo mal visto pela sociedade, né? O fisioterapeuta normalmente está vendendo um intervalo de tempo ali e está preenchendo esse intervalo de tempo com qualquer coisa. Exatamente. E aí, como ele vende esse intervalo de tempo por um valor barato, ele tem que vender o mesmo intervalo de tempo para várias pessoas, e aí, meu irmão, pronto, aí é o segredo do fracasso. Falando em fracasso, a gente agora pensando no caminho contrário, uma pessoa que tem a vontade de construir uma carreira mais sólida, quais são os caminhos que esse profissional, pensando em planejamento de carreira, ele deveria seguir para ter uma vida profissional mais estruturada? Tá, o primeiro passo é fazer um exame de autoconsciência para você tentar descobrir, dentro das possibilidades ali que a fisioterapia pode te oferecer, e são muitas, quais são aquelas, cara, que você verdadeiramente vai conseguir se dedicar e vai suportar toda a parte ruim necessária para se tornar um profissional competente e ainda assim se satisfazer com aquilo ali, se sentir realizado. Então, esse é um esforço individual. Ninguém pode escolher isso para você e eu não acho razoável que você aceite recomendações, né? Você tem que fazer esse exame de autoconsciência. Uma vez que você faz isso e aumenta o seu nível de clareza sobre as coisas que fazem mais sentido para você, você tem que ter um plano, cara. Então, assim, dentro desses programas que eu acompanho os alunos por mais tempo, o primeiro passo, cara, eu forço eles a fazer um planejamento. E o planejamento é o seguinte, ele tem um raciocínio lógico ali, você começa pelo final, ou seja, meu irmão, tem que desligar a censura e imaginar a coisa mais megalomaníaca de onde você quer chegar na fisioterapia. Tipo, você respeita o seu sonho. E a partir dali você faz a engenharia reversa. Então você tem o seu sonho final lá de carreira, você vai subdividindo aquilo em fases, aí você tem os pré-requisitos, né, os objetivos, que são pré-requisitos para você chegar lá, e aí você vai chegar nas suas ações atuais aqui, no que você tem que efetivamente fazer. E aí muita gente me pergunta assim, pô, mas como é você planejou exatamente o que você é hoje? Aí a resposta é, eu planejei a todo tempo, só que conforme você aumenta o seu horizonte de consciência ali, você vai vendo novas oportunidades e você vai recalculando o seu planejamento. Só que o fato não se trata de você cumprir à risca aquilo que você planejou lá quando você tinha 20 e poucos anos, mas o processo de conquistas desses pré-requisitos, cara, eles vão te mover à frente. E é nessa nova posição que você vai eventualmente observar as alternativas e vai decidir conscientemente e adequando o seu planejamento à frente. Então, eu acho que se você quer ter sucesso na fisioterapia, o primeiro ponto é entender que isso é um jogo de longo prazo, o sucesso absoluto, mas que se você dividir isso em pequenas fases, você vai ter coisas para fazer hoje, essa semana, esse mês, esse ano, e que se aquelas são as metas e as métricas de resultado daquele ano, e você consegue executar, você teve sucesso ali. Isso começa de acadêmico, cara. E eu não vejo a maioria dos profissionais com esse nível de consciência. As pessoas vão fazendo as coisas. Jogadas, né? Vão fazendo as coisas. Deixa a vida me levar, né? Exatamente. Eu costumo dizer, assim, isso que você falou acaba me trazendo para uma reflexão que é como se você fosse usar o GPS. Exato. Você coloca o destino final e você vai seguir ali a rota que você traçou. Ali, no meio do caminho, você vai ter que mudar a rota em algum momento, mas você tem aquele objetivo final. E tá tudo bem também mudar de rota, não tem problema nenhum. Sim. Você traçar ali aquela rota, mas automaticamente você vai ter que reajustar aquilo ali para seguir no teu objetivo. Então, entenda que a carreira é como um GPS, mano. Você coloca o trajeto final e vai seguindo. Tá vendo como a galera falou que a gente pensa parecido e é verdade? Eu já usei essa analogia várias vezes. E eu uso ela da seguinte forma. Quando você quer pegar um Uber e eu vim lá da Escola Naval para aqui pro podcast, eu não fui selecionando as ruas, pô. Ó, primeiro a gente vai pegar a Presidente Vargas e depois a Maracanã. Eu não vim selecionando as ruas. Eu botei o destino final e ele me deu uma opção de trajeto. Se no meio do caminho tem uma rua obstruída, ou então você me manda uma mensagem dizendo que não vai ter podcast hoje, eu vou voltar para casa, eu vou ter alternativas para chegar no mesmo lugar e, eventualmente, eu vou decidir ir para outro lugar.
Mudar o destino também, né? Quem não seleciona o destino no início, vai ficar no ponto esperando, pô. Exato. Ou vai ficar rodando igual maluco. Mas é isso. Até anotei aqui enquanto vocês estavam falando, botei assim, planeje-se e se adapte às mudanças ao longo da rota. Que eu acho que é basicamente isso que a gente está falando. É isso, que tem que se adaptar mesmo. Não tem outra maneira. Porque a tendência é... Se eu pegar conceito de planejar hoje o que eu quero no futuro, eu diria que o grande problema é que as pessoas elas não sabem onde elas querem chegar. Elas não conseguem compreender exatamente qual o destino que elas estão buscando. Elas entram na fisioterapia... Vou falar o que aconteceu na minha época, né? Eu quis fazer medicina, não tive alguns problemas de saúde ao longo da jornada e tudo mais. Minha mãe virou e falou assim, Felipe, por que você não faz fisioterapia e depois migra? Então, assim, graças a Deus me apaixonei pela profissão, identifiquei o que eu queria, o que eu objetivava, e tô aqui seguindo o meu trajeto com algumas adaptações, algumas mudanças, mas seguindo o meu objetivo. Tanto que eu brinco que hoje eu não tô na assistência, mas eu não vou deixar nunca de ser fisioterapeuta. Mas o que acaba acontecendo é isso, a pessoa ela vai lá, para numa posição, ela não entende... E vai deixando a vida levar, vai se frustrando, vai se cansando. A diferença entre a aplicação da palavra adaptação e se conformar com a situação é que o que se adapta, ele tem um destino claro. Ele está indo numa direção conscientemente. O que não tem isso, o se adaptar para esse cara vai ser se conformar com o que tem. Que, pô, é 90% da fisioterapia. Fica na zona da mediocridade, ó. E é triste demais, né, cara? Porque, porra... Não dá. Todo mundo que é bem sucedido na fisioterapia, em qualquer área, num determinado momento tomou uma decisão, cara. Decidir é fundamental. Eu te pergunto, nessa linha de decisão, como é que a tecnologia pode ajudar o fisioterapeuta a tomar melhores decisões? Cara, na minha opinião, a salvação da fisioterapia passa pela tecnologia. Pelo seguinte sentido. Por um equívoco tremendo da compreensão de qual que é o nosso papel como profissional... a gente rejeitou o uso da tecnologia. Volta aquelas frases assim, não, porque o poder está nas minhas mãos, porque fisioterapia é movimento. Bicho, isso é extremamente destrutivo para a fisioterapia. O único aluno não fisioterapeuta do Doses, a gente já está com 1.250 alunos no Doses. O único não fisioterapeuta, porque tentam, todo mundo de outra profissão, de outras várias profissões, tentam e a gente não matricula. O único não fisioterapeuta é um físico que é chefe de um laboratório lá da COP que estuda ultrassom há 50 anos. Orientou dezenas de fisioterapeutas. E a gente só abriu o espaço para que ele participasse do treinamento, porque ele não vai atender pacientes, ele é um senhor já, né? É pesquisador, né? Só que ele orienta fisioterapeutas e faz sentido que ele conheça as bases teóricas melhor para melhorar as pesquisas, até porque muitas vezes o viés ficava super para engenharia, para física e não tanto para clínica, né? E ele falou uma parada que a gente adotou, assim, eu e o Felipe Jorge, a gente adotou para falar nos nossos treinamentos, etc., que é o seguinte: todo profissional de toda profissão, ele valoriza a tecnologia. O fisioterapeuta é o único que acredita que a tecnologia na fisioterapia não vai funcionar. Porra, isso atrapalha muito, porque o fisioterapeuta, o ser humano fisioterapeuta, valoriza a tecnologia na hora de consumir qualquer coisa. E ele espera que o cliente dele não valorize isso. O cliente valoriza, cara. Então, pelo apelo de mercado, valoriza. E o complemento dessa resposta é o seguinte... Agora eu sei que o Fred é investidor, etc. Não sei se você conhece o Paul Tudor Jones. Já ouvi falar. Esse cara é um investidor, tem 8,1 bilhões em patrimônio em dólares, né? E ele tem uma frase que é a seguinte: nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor que um homem com uma máquina. Exato. Isso se aplica exatamente a todas as profissões, incluindo a fisioterapia, cara. Esse papo de que a gente vai ser substituído pela máquina... Cara, pro que o fisioterapeuta médio faz hoje, não vale a pena criar um robô para fazer. É melhor ficar com o fisioterapeuta a R$5 a sessão, cara. É mais barato, né? Então, assim, e não vai se criar um robô para fazer massagem e ligar aparelho, cara. Ou seu aparelho, sei lá, não vai. Agora, o fisioterapeuta, o ser humano, que sabe usar a tecnologia para potencializar as suas ações...
esse cara não é que ele vai dominar, ele já domina o mercado, porque é desde a tecnologia afeta as intervenções terapêuticas, mas está relacionado também às tecnologias da gestão do próprio negócio dele, da carreira dele, a execução das tarefas pessoais dele, aí vem inteligência artificial, aí vem um monte de coisa. Então, eu acho que esse a gente pode colocar aí como um dos pré-requisitos do sucesso de agora para frente, é o fisioterapeuta ser um cara que efetivamente domina a tecnologia para essas várias aplicações que ela pode ter na nossa profissão. Isso seria até uma pergunta, mas que já respondeu. E assim, dentro da galera que você tem acesso, assim, dos fisioterapeutas, você vê a galera usando tecnologia, inteligência artificial, enfim, como é que é a tua percepção em relação a isso? Cada vez mais, e eu acho que tecnologia, assim, voltada para a linha da inteligência artificial, a gente está muito no início, né? Então, a gente ainda usa de maneira muito inocente o potencial que esse tipo de ferramenta traz para a gente. Usa mais como pesquisa. Então, sinceramente, eu não atribuo hoje a quem está na vanguarda aí o sucesso até a inteligência artificial ainda. E eu também não acredito que o primeiro passo vai ser a inteligência artificial, por exemplo, tomar decisões terapêuticas pelo fisioterapeuta. Eu acho que na medicina isso é a realidade, tá? Porque ali o processo de tomada de decisão do médico, ele é muito mais algorítmico e ele já tem um regime de competências prévio, base de dados e tal, muito maior. Então, assim, interpretação de exames laboratoriais, a questão farmacológica, tudo isso é muito mais, vamos dizer assim, facilmente interpretado pela inteligência artificial e é muito mais efetivo esse processo de tomada de decisão. Para a fisioterapia, isso não vai funcionar ainda, porque o conteúdo de qualidade direcionado para o fisioterapeuta ainda não impregnou as bases de dados consideravelmente para que a inteligência artificial raciocine clinicamente como um fisioterapeuta e não como um médico. E o segundo ponto é a característica das intervenções que a gente administra, elas dependem de uma perícia quase que artística em algumas situações. A fisioterapia é ciência, mas se aproxima mais de arte do que a medicina. Entendeu? Então, a inteligência artificial, da forma como a gente conhece ela ainda hoje, ela não vai conseguir dar esse tipo de resposta e, pior ainda, ela não vai conseguir executar essas intervenções. Mas ela pode ajudar para várias outras aplicações, facilitando a vida do fisioterapeuta. Isso eu não tenho dúvida. É isso, esse é um debate que a gente tem tido bastante aqui relacionado como é que a questão da IA vai influenciar no trabalho, né? A gente até fez um episódio que a gente falava sobre isso, levantou essa bola sobre a utilização da IA e a gente trouxe esse questionamento, a gente não vê preparo ainda para chegar para ela e falar assim, tô aqui com um paciente com o ombro congelado, qual é o melhor tratamento que eu tenho que utilizar? Assim, a gente tem muitas dúvidas porque tem a questão exatamente o que você falou, não tem base ainda de dados para isso. E até fomos questionados por algumas pessoas que estão nessa linha de pesquisa, né? Que a gente até convidou para vir participar do podcast, para trazer o contraponto, que é assim, o que a gente enxerga do lado de cá, da assistência, da prática, é que ainda deixa muito em dúvida. E é aquilo que eu falei até com a pessoa que veio falar com a gente, falei assim, cara, eu não posso tomar pela gente, eu tenho que tomar pelo geral. E, infelizmente, o geral a gente sabe que não vai aprofundar no conhecimento da informação, né? Uma coisa que a gente fala sempre, por exemplo, você aplica um guideline de reabilitação. Na fisioterapia esportiva isso se aplica, na ortopedia também. Eu não saberia dizer se na respiratória, na terapia intensiva, a gente está no mesmo patamar. Só que se você pega e aplica o que está escrito num guideline de reabilitação de LCA, por exemplo, você vai ser um puta de um medíocre. Porque o que está no guideline é para tu tirar no máximo nota 7. Aquilo não contempla o que está em termos de estado da arte da evidência científica. E o outro, o como, não está descrito ali, né? Até o que, de certa forma, tá, mas o como não tá. E a inteligência artificial talvez ajude a você o seguinte, carrega lá os PDFs, manda ele fazer a busca, ele traz as evidências, você carrega aqueles PDFs, você manda o cara se tornar um especialista daquilo ali e te elencar de forma resumida quais são as melhores recomendações para aplicação. Beleza. Facilitou a vida já, tá? Você não precisou ler, não precisou interpretar tão profundamente, ganhou tempo. Ele já te traz o memento ali. Resumo ali. Só que, beleza, aí você sabe aplicar o que tá ali? Ali é o nota 7, e às vezes você não sabe aplicar.
Então, se a gente tá falando de sucesso profissional, de um fisioterapeuta de elite, o cara que vai ser bem remunerado e tal, não vai ser isso o suficiente pro cara ser o babilaca, entendeu? Pra chegar onde deseja, né? Até porque na aplicação da técnica ali, cara, existe um gap gigantesco, né? Entre o cara ler ali, entender e ele aplicar a técnica, meu irmão, tem um gap absurdo, então que é não outra é tão coisa que o simples fisioterapeuta despreza, que é aprender com quem faz, entendeu? Então, muitas vezes esses caras são criticados hoje em dia. O cara que com 40 anos de experiência numa coisa, beleza, às vezes ele vacilou ali, que ele não andou em paralelo com a carreira acadêmica, ele não é tão erudito assim, mas você tem que mesclar essas duas coisas, cara. Eu acredito muito num profissional que é híbrido e que tem um letramento científico, tá atualizado na parte teórica, mas que o cara acumulou horas de voo, bicho. Porque no final das contas, só essas duas coisas juntas que trazem alta performance. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Teve algum momento que você duvidou de você? Tá aí uma das coisas que naquela minha autorreflexão eu julgo que tenha me ajudado e que seja diferente da maioria. Se eu buscar na minha história, assim, eu nunca duvidei de mim e talvez isso me salvou. Só que, por exemplo, eu duvidei que a fisioterapia pudesse me levar onde eu queria. Porque se eu já tinha aquela característica prévia ali de ambição, de desejo e tal, em um dado momento eu duvidei que eu ia conseguir através da fisioterapia. E eu posso te afirmar até quando foi. Em 2014, eu já estava na segunda universidade. Você vê, eu em 2011 entrei em uma, daí em 2014 já estava na segunda, estava prestes a ser demitido. Pô, eu tava com 3 anos de formado, eu já tinha mestrado, pós, especialidade, não sei o que, estudando pra caramba, me dedicando e já era considerado ali, pelo menos um profissional promissor. E, pô, ganhava mal. Nessa época, eu falei lá do Apart Hotel em 18, né? Uhum. Em 14, cara, eu ainda tava morando num apartamento que só tinha comprado só o colchão, fiquei enrolando pra comprar a cama e fiquei dormindo no colchão um tempão, porque eu tinha clareza de onde eu ia botar meu dinheiro. E eu preferia investir em coisas que fossem aumentar o meu capital intelectual e etc., do que nesse conforto, vamos dizer assim. E nessa fase, cara, eu fui demitido. E aí tinha alguns pacientes particulares que eu cobrava um valor legal, teve um professor que me ajudou muito, mandou uns pacientes que tinha grana, era em neuro, nem era o que eu gostava, mas tinha uns pacientes lá com esclerose lateral amiotrófica e tal. Então eu atendia durante a manhã, à tarde eu ficava estudando para concurso de fisioterapia, e à noite eu fazia PH, cara, um preparatório vestibular para fazer medicina. Só que diferente de você, eu nunca quis ser médico, cara. Inclusive, eu entrei para a faculdade de fisioterapia sendo o primeiro colocado no Enem. Na época do Enem ainda da versão antiga, mas a faculdade já estava começando a aceitar. A minha nota do Enem me dava acesso à medicina e eu teria bolsa. Só que eu entrei na reclassificação. E aí eu entrei na fisioterapia e a coordenadora de medicina no meu segundo mês de faculdade me ligou para falar parabéns e tal, você conseguiu entrar aqui para medicina. E nas vagas que a gente destinou para o Enem, você inclusive vai ter uma bolsa, etc. Aí eu não entendi nada. Cara, 18 anos. Pô, mas eu não quero fazer medicina. Cara, deu aquele silêncio no telefone, ela não entendeu, ela não esperava aquilo de jeito nenhum, cara. Até olhou pra ele e falou assim, eu liguei pra pessoa certa? Cara, tem certeza? Ó, você tem 2 dias para pensar, senão rola reclassificação e tal. Falei, não, cara, na verdade nem fisioterapeuta eu queria educação física, mas, pô... É daquele tipo assim, não, você ouviu que eu falei que você ganhou 100% de bolsa pra fazer medicina? Cara, e aí sim, nesse momento era um momento que me bateu um arrependimento. Falei, pô, tá vendo, se eu tivesse feito medicina e tivesse o nível de esforço na medicina que eu tive na fisioterapia, de repente agora eu já tava bem pra caraca. Então, eu nunca duvidei de que eu tinha o potencial de vencer. Mas eu duvidei se a profissão fisioterapia, que era o que eu estava tentando ali, ia me proporcionar isso. Graças a Deus, 6 meses depois eu passei para a Marinha e aquilo já me deu um levante, me deu estabilidade. E de lá para cá o negócio andou e eu comecei a entender que, assim, estou num processo, já conquistei muito mais que a média de fisioterapeuta. Eu tenho 6 amigos médicos da minha época ali de ensino médio. Eu ganho mais do que todos eles como fisioterapeuta. E eu sei que eu vou ganhar mais se eu continuar fazendo a coisa certa nesse sentido. Então... É muito louco isso, porque você falou só pontuando, eu não queria ser médico não. Na verdade, eu queria fazer psicologia e minha mãe não deixou.
Aquela história, você tá maluco, vai fazer psicologia, vai morrer de fome e tal. Assim, beleza, vamos pra medicina, vamos pra psiquiatria, enfim, fui parar na fisioterapia. Mas eu confrontei exatamente o que você falou. Eu tava fazendo estágio na época, ali 2006 pra 2007, e nessa época aqui no Rio de Janeiro a gente tinha um piso de R$680, que era o piso da fisioterapia. E eu falo assim, meu pai é militar, meu pai é da Marinha, né? E assim, eu fui criado para... Vai casar? É função do homem dar o sustento da casa. Não sei se é certo ou errado, mas foi a criação que eu tive e a criação que eu carreguei. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero trocar de curso. Ah, mas você quer fazer o quê? Meu primo é economista e tal. Eu falei assim, não, eu quero ir pra economia. Porque assim, eu tô olhando, a profissão é R$680, você me ensinou que eu tenho que sustentar a casa. Vai dar. Eu sabia que ia chegar um momento que ele, acabou, não tem mesada, vai, se vira e paga as tuas contas. Eu olhava e falei assim, cara, com R$680 eu vou fazer o quê? Primeiro que eu vou nem conseguir sair de casa, quanto mais manter uma casa e tudo. Aí eu olhei e foi a hora que eu confrontei exatamente o que você falou, se a fisioterapia conseguiria, de fato, a me proporcionar o que eu queria. Aí quando ele falou assim, não, você não vai trocar, e pra mim agradeço muito, então pai, muito obrigado por esse ensinamento, que ele virou e falou assim, no momento que você trocar, você vai ficar pulando de galho em galho, porque toda profissão vai ter dificuldade, toda profissão tem seu problema. E ele me deu um ensinamento que eu passo pra todo mundo, que eu falo assim, cara, meu pai virou pra mim e falou assim, não importa o que você escolha, não importa onde você esteja, faça de tudo pra ser o melhor. Pronto. Então eu saí da faculdade, comecei a atuar, não entrei nas Forças Armadas, porque eu fui pelo temporário, né? E não tinha título e tudo mais. Falei assim, cara, a maneira que eu tenho de ganhar dinheiro é domiciliar. Meti a cara, então realmente já saí da faculdade ganhando muito mais que muitos profissionais que estavam ali, até mesmo dos professores. E foi a hora que eu entendi o que meu pai me ensinou. Eu falei assim, cara, você não precisa trocar de área. Você precisa ser bom no que você faz, realmente buscar ser o melhor naquilo que você faz, para que você consiga atingir os resultados, né? Muitas vezes também você falou o negócio do piso, mas é isso, por exemplo, no atendimento domiciliar, muitas vezes não te mostram essa possibilidade, né? Às vezes você nem sabe. Então você olha lá, pô, o piso é 600, mas ninguém te fala que você tem a possibilidade de atender um particular ali, naquela época que você formou, sei lá, se você cobrasse naquela época R$60, R$50, você com certeza conseguiria ganhar muito mais. Se você cobrasse R$100, você, em uma semana você recebia o piso. Exatamente, mas aí muitas vezes você não recebe essa informação também quando você está lá na graduação. Então você fica achando que aquilo ali é apenas a única possibilidade, sendo que na fisioterapia, cara, você tem uma infinidade de possibilidades, né? O fisioterapeuta médio, ele entende muito pouco de como que constrói esse arcabouço financeiro, né? Por que o atendimento domiciliar ele é muito útil, sobretudo para quem está começando? Você não tem custo fixo praticamente nenhum, então você não tem que montar infraestrutura, você não precisa de muita coisa, mas você vai ter algumas coisas na sua mochila que você vai levar para casa do paciente. Você, por ser em casa, você muitas vezes consegue justificar um valor de sessão um pouco maior e você tem essa versatilidade, né? De você... Pô, eu lembro que teve uma época que eu morava na Tijuca, atendia paciente na Zona Sul, atendia paciente em Niterói. Depois você vai ajustando, fecha o raio ali e tudo. E aí o que aconteceu? Que eu acho que a dobradinha fica a dica pra galera aí de casa. O atendimento domiciliar é legal, mas faz um portfólio que é o seguinte, não dependa só de atendimentos domiciliares. O que aconteceu comigo, e aí agora olhando para trás, deu bom, assim. Eu comecei a atender os pacientes domiciliares, depois, hora eu estava dando aula na faculdade, tinha um salário fixo, né? Trabalhei numa clínica, tinha um salário fixo, e boa parte dos pacientes que estavam com domiciliar era por intermédio desses trabalhos, e depois veio a Marinha. E aí, o que aconteceu? Naturalmente, eu fui ficando com a carga horária reduzida para atender os pacientes domiciliares. O que eu fiz? Fui fechando o raio e fui aumentando o ticket naturalmente, porque agora eu não precisava, para o básico, eu não precisava do atendimento domiciliar. Então, em 2012, 2013, 2014, eu tinha poucos pacientes e eu fui assim até abrir a Ex-Physio, que foi já 20. Só que em 2012 eu já cobrava R$250, R$280 a sessão e tinha 2 ou 3 pacientes no máximo. Então assim, eu não contava com aquilo porque eu planejava a minha renda mensal ali baseado no que eu tinha fixo. Só que eu investi o dinheiro, eu guardei, utilizei esse dinheiro para o meu crescimento. Eu acho que essa sacada não falam na faculdade. Exatamente, né, cara? É isso. Falar sobre a gestão de carreira, né? Que aí envolve isso, a gestão financeira,
É você entender como você pode diversificar suas fontes de renda para você não depender apenas de, sei lá, da clínica que você trabalha, do hospital que você trabalha, ou dos pacientes que você atende. Então, a gente precisa mostrar para o fisioterapeuta, dentro da graduação principalmente, precisa mostrar para o fisioterapeuta tudo isso que a gente está falando aqui. A importância da gestão financeira, o que esse profissional vai fazer com o dinheiro dele? Pô, ele vai gastar tudo? Claro que não, pô, tem que investir. Tá, vai investir aonde? Vai fazer o quê? Aonde você vai guardar esse dinheiro? E o legal disso, Fred, é que o princípio disso que eu acabei de falar serve em qualquer fase da carreira. Sim. Quando você estava falando, eu estava pensando que, cara, eu faço exatamente a mesma coisa hoje. Às vezes eu trabalhava num lugar que eu até ganhava pela hora, entre aspas, bem menos do que no meu atendimento domiciliar, mas eu não abri mão disso para compor o portfólio. Hoje, né, 14 anos de formado, eu estou jogando o jogo do marketing digital, eu tenho meus treinamentos próprios, então eu tenho curso online, tenho curso presencial. E, eventualmente, eu vou dar aula numa pós-graduação hoje, que eu já consigo escolher a pós-graduação. Só que eu sou mestre, eu abandonei meu doutorado quando entrei para a Marinha e agora está lá no meu sketch, lá no meu plano de carreira, mas ainda não foi a prioridade, não consegui viabilizar o doutorado. Mas eu só dou aula em pós-graduação exigindo o ticket de doutor e pago. Porque aquilo ali é virtual, pô, não é uma... Uhum. Assim, cara, eu até vou, mas eu recebo a hora-aula de doutor. Quer, não quer, beleza. Então eu recebo R$5.000 para dar aula no final de semana numa pós-graduação presencial, por exemplo. Só que eu faço um lançamento do Doses e eu faço mais de 100 mil em 7 dias. Porra, se eu fosse falar assim, não, vou botar meu tempo só naquilo que eu ganho mais dinheiro, eu não fazia mais nada na minha vida além de vender curso. Por que eu vou ficar na Marinha lá, tendo que, né, me submeter à rigidez e às querências lá da Marinha para ganhar 15 mil, que é o que eu ganho líquido hoje, se eu tenho uma clínica que me dá o dobro disso que eu trabalhando metade? E com muito mais prazer, né? Essa frase é vida. Assim. Pois é, mas é porque isso, nesse momento, tá compondo um portfólio. Sim. Eu tô me aproximando numa época de fazer uma nova transição. Mas eu vou abrir mão de uma coisa para abraçar outra e vai ter sempre esse balanço, cara. Então, assim, eu aprendi isso, talvez, naturalmente, foi a vida e tal. E aí fui fazendo, foi dando certo. E olha que interessante. O método, eu aplico até hoje. As coisas são diferentes. E daqui a 10 anos, provavelmente, vão ser outras. Mas se o fisioterapeuta entender isso, cara, você não vai vender curso e fazer 100 mil reais em 7 dias se formando. Isso é ilusão, cara. Não adianta você acreditar que vai ficar milionário vendendo cursos na internet assim do dia pra noite. Faz o que as pessoas que conseguiram fizeram no início e aí você, talvez, uma versão otimizada, você vai até mais rápido. Sim. Mas você não vai pular a etapa. Ninguém consegue fazer isso, cara. Isso não existe. É a famosa sorte depois de 10 anos, né? É. Nossa, meu Deus, você viu como é que o Thiago teve sorte ó, na vida dele, na jornada dele? Ó? Do dia pra noite. Sabe dos 14 anos de jornada, de caminhada. Do dia pra noite, só que demorou 10 anos, né? E a gente, às vezes, faz isso, né? Eu falo lá a parte hotel, falo da... nessa época era coleção de relógio, viagem pro exterior, carro caro. Mas como é que isso chegou? Chegou porque eu fiquei 2 anos e meio morando só no dormindo só no colchão. Uhum. Você abriu mão de uma coisa pra ter outra, né? E aí olha que interessante. Pô, essa então, cara, é um puta aprendizado. Morando na parte hotel, carro bom, viagem no exterior, coleção de relógio, encomendei a minha filha. De maneira não planejada. Cara, recalculei a rota. O que eu fiz? Eu entreguei o apart hotel, era tão caro o aluguel que eu aluguei a sala onde é a clínica hoje e aluguei uma casa lá em Teresópolis, juntei, casei, né? Juntei com a mulher, depois já separei de novo, fiquei 2 anos e meio casado e o que eu fiz? Aí eu não tinha casa aqui, certo? Eu sempre entendo que meu lar é lá, eu ainda entendo isso, apesar de eu ficar às vezes uma carga horária semanal maior aqui, mas eu vou com frequência. Eu fui, cara, para otimizar custo. Porque, pra que eu ia ter um outro... Eu até tinha dinheiro pra ter um apartamento aqui, mas quanto que eu ia ficar nesse outro apartamento? Cara, eu fiz um móvel lá na clínica, que descia uma cama de solteiro, tinha meu armário lá escondido, cara. E eu fiquei, morando na clínica, né, porque tem que dormir no quartel quando tá de serviço. Vou pra Teresópolis sempre que possível. Mas os dias que eu tava no Rio e não tava no quartel, eu dormia na clínica porque eu trabalhava até meia-noite, meu irmão. E já caía lá mesmo pra dormir no outro dia pra trabalhar de novo. Foram mais 3 anos assim, cara.
E isso não me doeu, pô, porque eu sabia por que eu tava fazendo aquilo ali. Objetivo, né? E eu botei na minha cabeça o seguinte, eu saio daqui pro meu apartamento próprio. Agora eu comprei meu apartamento, já tem 8 meses que eu tô no meu apartamento próprio que eu comprei, pô. Porque eu otimizei custo, trabalhei muito mais, minha produtividade aumentou, e aí eu dei um salto, que aí quando eu compro um apartamento, além do conforto, vem um investimento imobiliário. Exatamente. Eu aloquei recursos numa coisa que vai fazer sentido no longo prazo. Exatamente. As pessoas entenderem que muitas vezes você vai ter que se apertar em algum momento, né? Pra um prêmio maior lá na frente. Exatamente. Né? Bom demais. É a escolha, né? Depende da escolha que você quer fazer, o que você quer lá na frente. Tiago, tem sempre uma pergunta que eu trago pros nossos convidados, que tem relacionado... Vou dar 2 passos atrás, que a gente já falou de formação e tudo mais, mas acredito que encaixe aqui. A gente está no momento da era digital e a gente escuta muito... Até a gente já citou aqui na mesa, né? Que o profissional ele não faz porque ele não aprendeu na faculdade, ó. E eu me questiono muito sobre isso. Por que eu questiono? Eu percebo que muitas vezes o profissional ele aprende na faculdade, ou deveria aprender na faculdade a avaliar, ele sai da faculdade sem saber avaliar, sem saber o mínimo, o feijão com arroz para atender o paciente. Na sua opinião, você acredita qual o grande viés, qual o grande problema hoje do profissional fisioterapeuta, ou de várias áreas, não só nosso, mas vamos falar da fisioterapia, de não aplicar gestão na própria carreira, na própria vida em si? Cara, a consequência disso é que você vira passageiro da própria carreira. Essa é a consequência. E é o que eu falo para todo mundo que ingressa nos meus programas de ensino. Meu irmão, se você vai seguir o fluxo natural da fisioterapia, você tá lascado. Porque o número é esse, pô. 1% dos fisioterapeutas ganham mais de 10 mil reais por mês, cara. E 10 mil reais por mês, se você não tem um cacto para regar, é até uma boa grana, cara. Mas depende de onde você mora também, né? Depende de onde você mora, depende... Agora, pra você ter uma família, depois ter um conforto... Então, assim, cara, 99% dos fisioterapeutas tá lascadaço, tá duro, pô. E o pior, não tá fazendo nada pra melhorar. É super aceitável no início da carreira você ter dificuldades financeiras. Não é aceitável você não ter perspectiva de carreira. Esse que é o real problema da fisioterapia, entendeu? E a gestão, ela vai te trazer esse ponto. Que é você ter minimamente conhecimento e controle dessas variáveis. Você vai virar piloto da carreira e não passageiro da própria carreira. Até para você conseguir saber o momento certo, você dá um passo à frente, dá 2 passos para trás, fazer sua transição de carreira. Exato. Porque se tu não tem planejamento da tua carreira, não tem como. Pô. A mesma coisa como quando eu fui sair do hospital. Pô, se eu não tivesse me planejado, eu tava lascado, meu irmão. Então não adianta, você tem que se planejar, não adianta você ficar achando que as coisas vão acontecer assim do dia pra noite, né? E é isso, né? E a gente compreender que não adianta a gente ficar querendo buscar culpado, né? Que a grande questão que eu vejo hoje é essa, as pessoas terceirizando a culpa daquilo que ela não faz. Eu não aplico gestão porque a faculdade não me ensinou, eu não aplico gestão porque ninguém no meu meio aplica gestão. E é uma questão de escolha, né? Vou dar aqui o ouro pra galera. Pode? Claro, pô. A pergunta... Você quer saber qual é o culpado da sua carreira tá ruim? É você. Se tá uma merda, a culpa é sua. Exato. Só que o ponto é, o que você vai fazer pra resolver isso? Ninguém vai resolver por você, pô. Não tem outra pessoa. Ninguém vai resolver por você. Ou se acostuma com o cheiro, ou pega e sai correndo, meu irmão. Troca o caminho, troca a rota, toma um banho... E sai da merda porque é só você que pode sair dela, né? Porra, exatamente, cara. Eu era inconformado, pô. Às vezes, com a situação que eu tava ali no hospital, eu falava, meu irmão, não é possível que eu vá viver nessa merda aqui o tempo inteiro, pô. Eu não conseguia me ver ali dentro durante muito tempo, Todo mundo que sabe? se deu bem em algum momento, ou em alguns momentos, teve exatamente essa percepção, mas o mais importante, fez algo a respeito. Não adianta só ser inconformado, né? Tem que ser inconformado e se aí vai ser o chato que vive reclamando, cara. Que é o que mais tem, né? Que é o que mais hoje tem. Em dia. Bom demais, hein? Bom demais. Tiagão, a gente tá chegando aqui no fim. Minha voz também parece que tá chegando ao fim. Essa aí já tá pedindo arrego. A gente tem um momento final aqui que é um bate-bola, onde a gente faz algumas perguntas mais curtas e aí, consequentemente, também as respostas são mais curtas. Pode ser com uma palavra, uma frase pequena. Vamos lá, vou começar aqui
um livro que todo fisioterapeuta deveria ler. Pode ser da fisioterapia ou fora da fisioterapia. Tá, para servir transversalmente para todas as áreas, não vou falar nada de fisioterapia. Aham, perfeito. E a primeira recomendação é, o fisioterapeuta lê pouco, então vai 3 numa largada aí que se complementam. Vamos devagar que eu vou anotar. Beleza. O primeiro é Mindset, a Psicologia do Sucesso. Pô, já vi esse livro, tá na minha lista. Carol Dweck. Mindset é fundamental, essa é uma forma didática de aprender sobre mindset lá, que ela dividiu em crescimento e fixo, é fácil de entender, excelente. O segundo livro que, na minha opinião, vai muito com o que a gente conversou aqui, é o Accountability, do João Cordeiro. É um conceito que basicamente fala de autorresponsabilidade. É excelente para todo profissional, sobretudo aqueles que estão começando a carreira. E o terceiro... Cara, o Spin Selling, excelência em vendas. Já que a gente está falando de dinheiro, a gente quer que o fisioterapeuta ganhe melhor. O tipo de venda que a gente faz, eu recomendo que seja de planos terapêuticos. É um tipo de venda complexa, então é uma estratégia de venda consultiva. Esse livro mudou a minha vida, assim, em termos de negócio. E todo mundo que entra lá na clínica, o estagiário, ele tem que ler um livro de vendas. E venda de complexidade, né? Porque eu acho que se o nosso paciente não quer comprar fisioterapia porque ele não compreende o que é fisioterapia, a ferramenta necessária para o cara conseguir transmitir a mensagem corretamente, se comunicar e persuadir corretamente o paciente é através do ensinamento desse livro. Tem que aprender a vender, não tem jeito. Tô bem na fita, porque dos 3 eu só não li um. Então, estou um fisioterapeuta além do tempo. Não é à toa que você tá bem na fita mesmo. Próxima pergunta. Um erro que te ensinou muito. Um erro... Cara, o que eu penso em relação a erro? Se o erro me serviu para alguma coisa, eu não lamento ele. Então, erros são bem-vindos desde que você tire proveito deles. E eu não abriria a mão de tê-los cometido. Porque se eu tô aqui, se eu tô satisfeito com o que eu conquistei, eu não faria de uma forma diferente. Várias coisas que eu fiz, que eu sofri muito num determinado momento, me deram a oportunidade de fazer diferente. Então, eu acho que essa mensagem, não estou respondendo exatamente a sua pergunta, mas o que eu queria deixar para a galera é o seguinte: tire proveito dos erros que você comete e das consequências que você vai ter que assumir frente a isso, porque o erro que vai te custar caro é o que você vai lamentar e não vai fazer nada a respeito. Foram os erros que te trouxeram aqui, né? Exatamente. Eu acho que eu errei muito mais do que acertei, cara. Eu acho que a gente precisa acertar, né? Mas tem que errar muito, mas tem que errar rápido, trocar de rota para buscar acertar também. Mas Exato. acho que é isso, você vai errar muito mais às vezes do que acertar. Às vezes você vai errar 10 vezes para dar um puta acerto que valeu pelos outros 10 erros que você teve. Complementando a lista de livros, eu não lembro se foi no Seja Foda, se foi no segundo livro que o Caio Carneiro lançou. Ele fala exatamente sobre isso, né? O 1% de sucesso ele é complementado e construído a partir de 99 fracassos que você teve ao longo da jornada. Exato. Se a gente fosse buscar só 1%, ferrou. Se você não fosse fisioterapeuta, seria... Jogador de vôlei. Não deu, essa não deu. Eu seria competente em qualquer outra área. Eu nunca parei para pensar nisso, mas a premissa eu seria um profissional muito competente em qualquer outra coisa que eu fizesse. Muito demais. Assina embaixo, penso da mesma forma. Um desafio da fisioterapia que ainda te motiva? Com certeza é virar o jogo da Eletro aí, através do Doses. No final das contas, eu quero melhorar a fisioterapia. Uhum. Né? O pessoal pensa assim, o que você fez, além de atender os pacientes, para dar certo, além da média da fisioterapia? Eu falei assim, chegou um momento que eu não pensei assim, o que eu vou fazer além da prática clínica, mas como que eu vou levar minha prática clínica para mais pessoas? E disso eu fiz um negócio. E aí, dentro dessa dinâmica, eu abracei paixões que eu já tinha, que estavam validadas e que são mais aceitas pelo fisioterapeuta, que é o exercício, terapia manual, mas eu adotei a eletro, que era a rejeitada. Então, como eu não vou resolver todos os problemas da fisioterapia, se eu ajudar o Filipão a resolver essa questão da eletro, eu vou estar muito realizado, cara. Esse é o desafio que mais me motiva. Bom demais. Uma frase que te inspira. Aproveitando esse ensejo,
Eu aprendi na Marinha uma frase quando eu tava no curso de formação lá, que o Felipe, eu falei uma vez, e o Felipe passou a adotar, que é, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E eu já entendi há um bom tempo que, assim, o meu próximo nível na fisioterapia depende da minha capacidade de conseguir levar mais gente comigo para o sucesso. Então, assim, não há possibilidade de eu subir sem que outras pessoas sejam beneficiadas com isso. E eu acho que os fisioterapeutas, sobretudo aqueles que já galgaram algumas coisas a mais, deveriam ter esse tipo de pensamento para saber que não é mero altruísmo barato. Se ele quer, num determinado ponto da carreira, ir além, ele vai ter que contribuir para a coletividade. Aí, cara, tem uma parada que eu levo pra vida, é que, cara, não tem graça nenhuma você chegar no topo do mundo sozinho, meu irmão. Porra, você vai estar lá em cima da montanha que você subiu, não vai ter ninguém do teu lado pra tu apertar a mão, abraçar e, porra, valeu a pena estar aqui. Então, acho que é isso que ele falou, você fazer o máximo que você pode para as pessoas que estão ali contigo subir junto. E até porque também você não vai conseguir subir sozinho. Vai chegar a um certo nível da montanha ali que você vai parar. Você precisa de pessoas para crescer. Depois de 20 mil de remuneração, esse é o meu número cabalístico, você só faz jogando jogo coletivo. E assim, botando uma frase então no coração de vocês, é uma frase que eu criei algum tempo atrás: ninguém escalou o Everest sozinho. Não, possível. Porque se a gente parar pra olhar, todas as pessoas que tentaram escalar o Everest sozinho morreram no meio do caminho. Assim, se a gente quer chegar no topo, como todo mundo diz, né? Vamos buscar o topo, chegar no topo, foguete não dá ré, blá, 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 plim, plom. Para chegar no topo, a gente precisa de ter gente ao lado, né? Pessoas caminhando junto com a gente, até mesmo para dar suporte no momento que a gente parece que tá derrapando na neve, ó. Isso é importante que você falou, de carregar ao lado, porque muitas vezes as pessoas querem carregar abaixo, né? Sim. Não querem carregar ao lado. Quando falo isso, é carregar parceiros e não funcionários. Sim. Então, muitas vezes as pessoas entendem que para crescer precisa estar pisando em alguém para subir, mas na verdade não, você está do lado da pessoa, ter parceiros para subir junto contigo, estar ao lado, exatamente. Né? E assim que a gente está aqui, né? É exatamente. Literalmente ao lado. Última pergunta para fechar com chave de ouro. Se você pudesse deixar um conselho hoje, definitivo para quem quer prosperar na fisioterapia, qual seria? Cara, segue aí o Fisiocast, divulga isso aqui nas redes sociais, assiste todos os capítulos para trás e os para frente, segue o Thiago com H.Rebelo _xfisio, que lá eu compartilho um monte de conhecimento, e segue o Doses _Academy, que também te compartilha um monte de conhecimento gratuito lá, com o intuito de fazer você perceber que deveria comprar os nossos treinamentos para que você seja bem sucedido no futuro. E brincadeiras à parte, eu acredito o seguinte: no futuro, você vai ser o fisioterapeuta à medida do que você está fazendo exatamente agora. Quem ficou com a gente aqui até o final, cara, isso é um bom sinal. Não é todo mundo que está dando atenção para esse tipo de conversa. Isso é verdade. Então, para você que quer aprender mais sobre eletroterapia, sobre fisioterapia de verdade, segue a gente aqui, acompanha também o Thiago nas redes sociais dele, ele está sempre compartilhando conteúdo de valor, então segue a gente também nas nossas redes sociais, que a gente também compartilha informações valiosas sobre finanças, gestão, a gente sempre está falando de coisa boa que vai te ajudar a você subir de nível dentro da sua profissão. Não é isso, Felipe? É isso, só agradecer, Thiago, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela presença aqui, obrigado para quem nos acompanhou, então não esquece de fazer o dever de casa. Se você ouviu a gente até aqui, já deixa o seu like, já comenta, já compartilha lá o nosso vídeo, o nosso áudio no Spotify, para que mais pessoas possam ouvir o que a gente tem para dizer, para auxiliar você, profissional da fisioterapia ou de outras áreas, a mudar de verdade a sua realidade, trabalhando menos, ganhando mais e conseguindo gerar o seu boleto da aposentadoria, não para o governo, mas para você, para que você possa enriquecer e amando aquilo que você faz. Beleza? É isso, um forte abraço, beijo no coração. Valeu, galera. E até o próximo episódio. Até a próxima.